Bom dia, você tentando aí depois. Olha só, você não quer carregar o arquivo. Ah, até que enfim. Meu Deus do céu. Galera, vão pegando os cadernos de história, que tem questão, se eu não me engano, para analisar, para escrever no caderno, não cabe tudo lá. E também o caderno de atividade do capítulo 7, Palatina Lutas pela Emancipação. Começa na página 15. Página 15. Cadê o resto do pessoal? Tá dormindo ainda? Só lamento. Galera, a gente espera uns minutinhos aí para entrar, só que não tem como ficar parado, senão daqui a pouco embola tudo. Eu tenho até dois videozinhos para mostrar para vocês a respeito da relação do Brasil com a Argentina na Guerra da Cisplatina e também a questão de Simão Bolívar com o Brasil. Eu cheguei a comentar nas lives de explicação que o Brasil não é essa coisa que a gente imagina, um país bonzinho, maravilhoso, que na verdade nós temos pretensões imperialistas. Lembra que eu estou falando do Brasil imperial, ainda ali depois da independência do Brasil, que nós vamos ver ainda como é que vai acontecer. Professor, o que você vai mostrar hoje? Eu quero fazer a correção com vocês, e no meio da correção, quando a gente estiver fazendo a discussão, eu vou tentar carregar os vídeos e tomara que a internet esteja boa e a Cisco também, para a gente mostrar como aconteceu a Guerra da Cisplatina, qual foi as consequências dela para o Brasil, que depois eu não vou voltar nisso, porque eu só vou citar na explicação como uma das causas da independência do Brasil, da independência não, da queda do primeiro reinado, e também a posição de Simão Bolívar em relação ao Brasil, que o Brasil era um gigante, era um império. Enquanto que havia vários países aqui na América Latina em língua espanhola, o Brasil vai ser o único português e vai ficar unido, ok? Mas para a gente fazer isso, que são dois videozinhos que dá mais ou menos aí uns 16 minutos, nós temos que fazer a correção, ok? Todo mundo preparado? Todo mundo que está aberto na página 15, eu vou fazer um comentário sobre o caderno de atividade e deixo o caderno de história do lado para a gente fazer considerações, se tiver que anotar. Não vai tirar print não, dá tempo de copiar, ok? Dá o ok para mim aí. Agora não tem como esperar mais ninguém não, a gente vai ter que continuar. Fechou? Para a gente continuar, depois do recesso, a gente volta com a independência do Brasil. A gente já vai para a independência do Brasil. Então, vamos lá. Página 15. Eu não vou compartilhar com vocês a apostila aqui na imagem, eu não compartilho, porque a obrigação dos senhores é estar com um caderno de atividade e a apostila na mão. Lá na página 15, é essa página aqui, ó, do Simão Bolívar, eu falo a verdade. Tem resumo que eu falo o seguinte, pode pegar e estudar. Tem caderno de atividade que eu falo, se fosse prova, pode pegar e estudar. Esse não é um deles. Por quê? Porque está super resumido. Seu professor foi até além do que estava aqui na apostila. A gente fez uma discussão até mais profunda. Na primeira página, ele só está explicando qual era o desejo, como é que era a sociedade espanhola, aquela pirâmide social, só que ele fez aqui em tópicos. Ele colocou quem é que estava na sociedade, quem estava no topo, que eram os chapetones, depois os crioulos, mestiços, e não explica o que é cada um. Então quer dizer que não dava para estudar. E embaixo ele está explicando no quadro do crioulos o que os crioulos desejavam, qual era a função deles aqui dentro da colônia e por que eles foram importantes para o processo de emancipação. Ou seja, aquela discussão que a gente fez da sociedade colonial, o caderno de atividade já pula. Ele já pula. Então quer dizer que aquilo é importante. Como é que era a sociedade dividida, quais eram os interesses de cada um, dos mestiços, indígenas, escravizados e crioulos. É como se eles não existissem aqui para o caderno de atividade. Ok? Cuidado com isso. Depois, na página 16, aqui na página 16,
é um grande quadro resumido do que aconteceu em cada independência da América Espanhola. É um quadro resumido do que aconteceu no vice-reino de Nova Espanha, que é hoje é o México, do vice-reino da Venezuela e Nova Granada, que depois se separou, né? Que virou Gran Colômbia, depois separou Colômbia e Equador. O vice-reino da Prata, que é Uruguai, Paraguai, Argentina, e nós vamos falar da Guerra da Cisplatina hoje. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Depois, a Capitania Geral do Chile e a Capitania Geral do Peru, que foi a guerra mais difícil no Peru para a emancipação junto com o do México, devido às minas de prata, de ouro, e a Espanha não estava a fim de abrir mão disso, porque isso representava a riqueza da Espanha. E por último, República Dominicana e Cuba. Professor, e na página 17, um tremendo resumão da independência do Haiti, que não se encaixa naquelas da independência da colônia espanhola, porque ela foi feita pelos escravos. E como que ela foi feita pelos escravos, gerou-se o medo na América Latina que o haitianismo, ou melhor, a experiência do Haiti, fosse para outros países. Professor, dá para estudar para a prova se fosse aí um resumo, uma atividade? Não, não dá. Você ia ter que ir na apostila. Está muito resumido, o capítulo é muito grande, ok? Comentários à parte, nós temos que ir para a correção da página 17. Quem pode ler o número 1 para a gente, fazendo um favor? Quem pode ler essa número 1, fazendo um favor? Noemi, você pode ler pra gente? Pode ser. Vai lá, Cristiano. Noemi não respondeu, mas depois eu te chamo, Noemi. Vai lá. Alô, tá conseguindo ouvir, professor? Tranquilo. Tá. Considerando a atual configuração política da América Latina, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Lê pra gente as questões, depois você fala pra mim se você conhece. Beleza. Vice-reino da Nova Espanha. 2. Vice-reino de Nova Granada. 3. Vice-reino do Rio Prata. Como é que você conhece, Cristiano? Não sei se tá certo não, mas eu botei assim. No Argentina, Uruguai e Paraguai, eu botei o vice-reino da Nova Espanha. Então você no número 1, na primeira. É, número 1. Beleza, vai. Sim, primeiro. Em México, eu botei o número 3. E em Colômbia e Equador, eu botei número 2. 2. Então sua sequência ficou 1-3-2. 1-3-2. Todo mundo concorda com 1-3-2? Sim ou não? 3-1-2? Vamos lá então. Vice-reino da Nova Espanha. O vice-reino da Nova Espanha é o atual México, então ela é o número 1, ok? Tem que acertar aí, Cristiano. Vice-reino da Nova Granada é onde fica Colômbia e Equador. Colômbia e Equador. E depois, o vice-reino da Prata é onde fica a Argentina e onde fica ali Uruguai e Paraguai. Então a sequência correta, senhores, o pessoal já colocou aí. Na verdade é 3-1-2. Fala para mim quem acertou. 3, 1 e 2. 3, 1, 2. Nossa, o Cisco tá horrível hoje. 3, 1, 2. Só um instantinho, pessoal, vou mandar o link aqui para a pessoa que vai fazer chamada. Ei, tô aqui já. Já? Cheguei. Eu estava tentando entrar, só que o Cisco que tá ruim, não é a internet. Bom dia, Fernando. Bom dia. Vamos lá, o pessoal acertou então? Acertou. Cristiano, na outra aula você não estava, você estava? Na última aula? Tava? Então tá dormindo ainda, hein? Quem pode ler o número 2? Matheus, lê o número 2 então pra gente. Lê o enunciado, lê as questões e depois fala qual que você marcou. Eu aqui. A primeira é a respeito da indemnização das colônias do vice-reino do Prata, nós as duas opções corretas. O primeiro país a ser emancipado foi o Brasil em 1822.
Em 1821, o Uruguai foi incorporado pela Argentina, formando província latina. E os argentinos, após a emancipação política de 1836, anexaram o Paraguai ao seu território. E o Uruguai alcançou sua emancipação política após a Guerra do Pacífico entre Argentina e Brasil. Após a emancipação política de 1811, os paraguaios mantiveram uma política isolacionista em relação aos países latino-americanos. Qual que você marcou, Matheus? Eu marquei as letras C e E. C e E? Todo mundo marcou a C e a letra E? Sim ou não? Alguém marcou diferente? Porque é o seguinte, o Brasil foi o primeiro país a se emancipar em 1822. Galera, por favor, não caia nessa pegadinha quando cair em qualquer lugar. Não caia. Quem foi o primeiro país a se tornar independente? Estados Unidos da América, 1776. No dia 4 de julho. Eles comemoraram agora, não teve nem desfile militar. O segundo maior desfile do mundo militar é o americano, só perde para a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Correto, Matheus? Quem é o segundo? O Haiti. O Haiti, que também aqui era a colônia francesa. Vocês têm que lembrar disso, porque o pessoal sempre coloca a pegadinha afirmando que o Brasil era a primeira colônia a se tornar independente. Não, não é. Depois, em 1821, o Uruguai foi incorporado pela Argentina. Errado, pegadinha. O Brasil incorporou o Uruguai na Guerra da Cisplatina, depois que vai dar origem à Guerra da Cisplatina, que nós vamos falar sobre ela. Depois, a letra C. Os argentinos, após a emancipação política de 1916, intencionavam anexar o Paraguai ao seu território. Olha só, coloca uma observação aí. A Argentina tinha pretensão imperialista. Ela queria formar a Província Unida do Prata. Coloca na letra C. A letra C tem que marcar. Tá correto, Matheus. Eles queriam formar as Províncias Unidas do Prata. A Argentina não tinha só a intenção de anexar o Paraguai. A Argentina tinha a intenção de anexar o Paraguai e também o Uruguai. Ele só não anexou porque o Paraguai se tornou independente primeiro e se isolou 26 anos para que não fosse ameaçado. E o Brasil imperialista, o país imperialista, resolveu fazer o quê? Avançar sobre o Uruguai e tomar ele, fazendo a província Cisplatina no sul do país, ok? Então não é só o Brasil que tem pretensão imperialista, a Argentina também tinha. Queria anexar todo mundo ali no Cone Sul. Paraguai, Uruguai e Argentina iam formar as Províncias Unidas do Prata. Não aconteceu, ok? Letra D. O Uruguai alcançou sua emancipação política após a Guerra do Pacífico. Esquece, ninguém falou de Guerra do Pacífico. Na verdade, o Uruguai vai ser anexado pelo Brasil e só vai ficar independente após a Guerra da Cisplatina, lá depois de 1825. A guerra vai durar 2 anos, o Brasil vai ficar quebrado financeiramente. A gente vai falar sobre isso. E depois, no final, a letra E. Após a emancipação em 1811, os paraguaios mantiveram uma política isolacionista em relação aos países latino-americanos. Então, as letras corretas são C e E. Cuidado que no meio tem pegadinha, ok? Tem pegadinha. Senão você vai ficar aí perdido. Tranquilo? Tem que botar essa observação. Podemos passar para número 3? Ok? Julie, você pode ler o texto da número 3 para a gente? Tá me ouvindo? Tô. Vai lá. Analise essas informações. São Martín, a partir de uma plataforma elevada na Plaza Maior, declarou: o Peru é, a partir desse momento, livre e independente pela vontade do povo e da justiça de sua causa, que Deus defende. Viva o país, viva a independência, viva a liberdade. Ele levantou a bandeira vermelha e branca e foi aclamado pela multidão. Júlio, deixa eu só comentar, depois você lê as questões pra gente, e aí você faz a sua, marca pra gente a sequência que você fez. Olha pra imagem que está aí no caderno de atividade. Olha para essa imagem é emblemática. A primeira coisa que você tem que lembrar, se você não lembra, coloca a observação em cima. O Peru, junto com o vice-reino da Nova Espanha, foram as independências que tiveram mais dificuldade de se emancipar da Espanha.
Por quê, professor? A Nova Espanha, que é o México, era o centro administrativo da colônia. E era também uma província muito poderosa e rica, grande território, que é o México. Professor, e o Peru? O Peru eu falei para vocês no começo, que a apostila não explicou isso aqui no caderno de atividade, não colocou. O Peru, historicamente, era o local onde estavam suas minas de prata, as minas de ouro lá em Potosí. Então a Espanha não queria abrir mão dela. Foi necessário a ajuda de Simão Bolívar, São Martín, que veio lá da Argentina para lutar, porque a Espanha mandou uma esquadra imensa, mandou a Santa Aliança. O que era a Santa Aliança? O exército que era abençoado pela Igreja Católica na Europa, das monarquias absolutistas que se formaram após a Revolução Francesa, para defender aqui o território, porque o rei Fernando VII fazia parte da Santa Aliança. Então veio soldados da Espanha, veio soldados da França, veio soldados do Império Austríaco para lutar aqui. Professor, mas o que aconteceu? O Peru conseguiu se emancipar. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Tem alguém do povo, olha só, quem está ali ó, ao lado de São Martín. São Martín é um cara segurando a bandeira. Ok? Ele está com cinta azul, cores da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, né? Eles usam a bandeira. Professor, São Martín está segurando a bandeira. Mas olha ao redor dele. Tem alguém que representa o povo? Tem alguém que representa o povo? Sim ou não? Olha com calma. Tem alguém que representa o povo? Quem, Matheus? Quem representa quem? Tem alguém que representa o povo nessa imagem? Que está ali junto com ele, que representa o povo? Não, não tem. Não tem um mestiço, não tem um indígena, não tem um escravizado. Professor, mas quem lutou as guerras? Foram os mestiços, foram os indígenas, com a promessa de melhoria de vida, e até os escravizados. Professor, aí o pessoal está colocando, o Júlio colocou, tem até padre, correto. Então vamos lá. Quem está lá em cima é o seguinte, olha que legal essa imagem. Essa imagem é muito emblemática. Muito emblemática. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Nós estamos vendo em destaque um membro da Igreja Católica que era do alto clero. Poderia ser o bispo do Peru. Alto clero. Então eles estavam interessados também na independência. Por quê? Se tornando independentes, eles não iam obedecer mais à Espanha. Eles iam ter força junto com os crioulos. Se você olhar ao redor deles, só tem homem branco, então são todos crioulos, ou então chapetones que ficaram aqui e lutaram ao lado dos crioulos. Olha só que legal. Então essa imagem já mostra uma coisa muito interessante no Peru. O povo foi excluído. Após a independência, o povo, os mestiços, os indígenas, escravizados, foram deixados à parte. Eles não tiveram transformações sociais, eles não tiveram reformas sociais. E a estrutura da pirâmide colonial só mudou por uma coisa. Saiu os chapetones e ficou os crioulos. E essa imagem mostra isso, que na verdade não está mudando nada. O povo está lá comemorando, o povo está lá na praça. Você olha pelas expressões que o autor desenhou a população olhando com admiração por São Martín, só que no fundo, eles foram deixados à parte. Olha só, essa imagem revela isso, essa pintura revela isso, a presença da Igreja Católica e só crioulos no poder. E cadê o povo que lutou? Não tem povo, o povo não importa mais, o povo vai ficar à parte. Se você conseguiu analisar essa imagem antes de responder, você conseguia acertar as questões. Galera, quando tem uma imagem, mesmo que não tenha a ver diretamente com a questão, dá uma olhada, ela pode de repente eliminar uma ou duas questões, ok? Mais ou menos isso, Matheus. O povo sempre se dá mal. Júlio. Com base nas informações anteriores, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiras e F para a primeira. A Igreja Católica representou uma grande oposição à emancipação política do Peru. É para ler o que eu marquei ou ler as outras? Pode falar a sua sequência. Todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação política do Peru. Na obra, o artista representou os crioulos com indumentárias que ressaltam as cores da bandeira do Peru. No relato, assim como na imagem, é possível observar a referência à população indígena do Peru. A minha ficou FFVF. Ficou, vamos lá, F, V e F. Alguém
Alguém discorda? Júlio tá certo aí. FFVF. Galera, se você olhou a imagem, você matou essa questão. A sequência da Júlia está correta. Professor, vamos lá. Quem marcou alguma errada? Eu só posso ajudar agora. Quem marcou alguma errada, ficou com dúvida? Professor, eu marquei uma errada. Aí eu comento, não tem problema. Eu estou aqui para ajudar. Quem marcou a sequência diferente? Quem ficou com dúvida em alguma e achou que era diferente? Qual foi a questão que você marcou? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta que você ficou com dúvida? Alguém ficou com dúvida? Vamos lá. A Igreja Católica representou uma grande oposição à emancipação política do Peru. Falso. Senão a Igreja Católica não ia estar aí representada com um bispo em primeiro plano. Senão ele não ia estar na imagem. Professor, mas a Igreja Católica veio da Europa. Mas só que os bispos e padres aqui da América... Vamos entender o contexto, hein? Professor, por que os padres, a Igreja Católica apoiou? Porque os padres e bispos da Igreja Católica viram a oportunidade de apoiar a elite crioula, fazer a independência, e agora ela vai se reportar à elite local, e somente ao Papa. Não vai se responder mais à Espanha. E outra coisa, dentro dos países independentes, o alto clero ganhou benefícios, porque fazia parte da elite, dessa elite crioula. Então é muito comum o alto clero, dentro das colônias, se aliarem aos crioulos, por causa de benefícios, de riqueza, de poder, de influência política. Ok? Depois, todos os grupos no Peru, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação. Acabei de falar, foi só os crioulos. Esquece isso, não cai nessa. Na obra, o artista representou os crioulos com indumentárias. O que é indumentárias? Com as roupas que representam a bandeira do Peru. Se você olhar a bandeira é vermelha e branca. Então, a maioria das pessoas estão com vermelho e branco. San Martín não está porque ele veio da Argentina. Ok? Então, ele está com azul. Professor, e o último, no relato, assim como a imagem, é possível observar a referência à população indígena. Acabei de falar com vocês, não tem nenhum indígena, não tem ninguém do povo na imagem, ok? O povo era superficial. Então, a sequência é FFVF. O Caio colocou, eu acho que por não ter nenhuma pessoa negra, a segunda estava automaticamente incorreta. Correto, corretíssimo, Caio. Você já podia eliminar ela de cara. E os índios também. Matheus também já falou, ok? Ou as duas podiam ser eliminadas de cara. Não precisava nem reclamar. 4. Tem um texto que é para ser lido, a questão de Simão Bolívar de novo. E aí eu vou botar o vídeo para vocês no meio, depois a gente responder essa. Qual era a relação entre Simão Bolívar e o Brasil? Ele não era bonzinho não, tá? Quem pode ler o texto da 4 que não foi ainda, que quer participar? Quem quer ler o texto da 4? Quem pode me ajudar aí? A 4. Caio, estão pedindo você. Desculpa, vou ler aqui. Uma ideia grandiosa, pretender formar de todo o novo mundo uma só nação, com um único vínculo que liga as partes com o todo. Por ter sua origem em língua, mesmo costumes e uma única religião, deveria ter um único governo que confederasse os diferentes estados que venham a formar-se. Mas não é possível porque climas distintos, situações adversas, interesses opostos, índoles dessemelhantes dividem a América. Lê pra gente questão a respeito das ideias de Simão Bolívar do contexto histórico da independência da América Espanhola. Responda. Como ficou conhecido o movimento de unificação espontânea da América Espanhola? Se você chegou a fazer essa, Caio. Não, eu tive um pouquinho de dúvida. Dúvida? Fala pra mim qual foi a sua dúvida que eu te ajudo. Qual foi a dúvida que você ficou? De encontrar o nome, apesar de você saber a resposta, ou você não conseguiu chegar nela? Não consegui chegar nela. Fechou então. Então vamos lá. Olha só, galera. Lá na apostila eu falei que Simão Bolívar fez o famoso Congresso do Panamá e queria reunir, né, todos os países livres da América Espanhola. E essa questão ela é bem emblemática. Por quê? A letra A está perguntando
qual era o sonho de Simão Bolívar para a América após a independência. O sonho dele era esse aqui, ó, o pan-americanismo. O pan-americanismo. Professor, o que é o pan-americanismo? Quem colocou? A grande América Unida de língua espanhola. Pode ser, eu expliquei mais ou menos com esse termo. A união dos países de língua espanhola sobre um único governo, uma autoridade. As regiões iam ter autonomia, mas ia ter uma confederação que ia governar esses países, com um líder. O nome disso, pan-americanismo, ou Grande América Latina de língua espanhola. O sonho dele era reunir todo mundo de língua espanhola para enfrentar os desafios que estavam vindo. E um desafio deles era o Brasil. O Brasil era um império. O Brasil tinha pretensões imperialistas. O Brasil não é bonzinho. Nós vamos falar sobre isso. Ah, professor, mas eu estou escutando que o brasileiro é bom, pacífico, legal, recebe bem. Vai achando. Vai achando. Se você for lá na Argentina e estivesse dando essa aula, se eu estivesse dando essa aula lá no Paraguai, se eu estivesse dando essa aula lá na Argentina, eu ia falar que aqueles macaquitos brasileiros, eles têm pretensões imperialistas de conquistar a América Latina toda, ok? Então é pan-americanismo. Tranquilo, Caio? Ou, se você fosse explicar, a união dos países de língua espanhola. Tanto faz. Se eu tivesse botado o pan-americanismo, eu botaria assim na BS que o Bolívar tinha todos os territórios que ele não é que conquistou, mas que ele conseguiu conquistar, né? Uhum. Ele iria tentar para fazer um grande governo assim. Um grande bloco de países de língua espanhola unidos. Perfeito. É isso aí. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. A Júlia colocou o pan-americanismo. Beleza, Matheus. Matheus colocou hispano-americanismo. Não. Hispano pode ser até os países de língua espanhola da Europa? Não. Tem que ser o pan-americanismo. Pode colocar outra explicação. Agora eu estou lendo. Pode, Matheus. Pode colocar. Fechou? Tranquilo? Letra B, Caio. O Caio, na verdade, já respondeu, mas lê só o enunciado pra gente, Caio. Qual era a justificativa de Simão Bolívar para essa unificação? Vamos lá. Simão Bolívar conseguiu fazer isso? Não conseguiu. Ponto. Copia essa resposta aí. Mas Simão Bolívar, quando ele ajudou a fazer 5 independências, ele ajudou a fazer 5. Ele lutou em 5, por isso que o apelido dele é o Libertador. Ele achou que com o prestígio dele, porque ele era o Libertador, o herói da América Latina, ele era o herói da América Latina, e ele lutou em diferentes países, na cabeça dele ele tinha ali, vamos dizer, uma influência sobre esses países independentes. Ele achou que, na verdade, que ele ia conseguir fazer uma grande confederação de países latino-americanos de língua espanhola, porque esses povos tinham coisas em comuns. Tipo, eles tinham a língua, eles tinham os costumes culturais, eles tinham uma sociedade muito parecida. Então, se você fosse no México, na Colômbia, no Equador, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, você ia encontrar características que uniam esse povo. É tipo falar que no Brasil o Nordeste é igual ao Sul. Faz sentido? Não faz sentido. Porque se você for lá no Nordeste, você não entende nada do que eles falam. Nada, porque eles têm um dialeto dele, regional. Se você for lá no sul do país, quem já foi, às vezes você tem que pedir pro cara assim, não, peraí, mas o que você quer? O que você está falando? Porque eles têm dialetos regionais. Na cabeça de Simão Bolívar, isso tudo ia ficar de lado, essas características únicas. E eles iam se apegar naquilo que é comum. O que é comum? A língua, a religião, essas coisas que são comuns. O comércio que era feito entre eles. E ele ia conseguir unir a América Latina toda numa grande confederação pacífica. Olha só que sonho. Pacífica, de cooperação. Eles iam eleger como se fosse um líder para liderar essa confederação, e dentro dos países ia ter autonomia. É tipo o que os americanos fizeram. Ia ter um presidente, mas os estados iam ter autonomia para decidir o que fazer. Eles iam ter que obedecer uma carta constitucional, mas só que eles iam ter autonomia para fazer. Professor, Matheus colocou que é tipo que o George Washington no Paraguai, é mais ou menos isso. Uniu o país como presidente republicano. Pensa nos Estados Unidos que a gente passou. Presidente americano, era uma eleição, ia ter uma confederação, lá dentro ia ter um conselho, o pessoal ia ter que obedecer esse conselho. Mas dentro dos estados você poderia decidir sobre a economia, sobre a religião, decidir sobre, de repente, a guerra. Isso ia ficar ali circunscrito a eles.
Só que isso aconteceu, professor? Não, não aconteceu, porque o famoso congresso lá no Panamá, em 1826, foi um tremendo fracasso. Professor, eu tirei um texto aqui em vermelho, que eu vou ler para vocês, que qual era o desejo de Simão Bolívar? Ele queria um tratado de união, uma liga e confederação perpétua entre os estados hispano-americanos. A cota que caberia para cada país, a organização, de uma força militar de 60 mil homens. Vão imaginar que 10 países entrassem. Qual era o tamanho do exército que ia se formar sob a liderança de Simão Bolívar? 600 mil homens. Cada país ia ter que doar 60 mil homens para essa confederação. Gente, é muito grande, é um exército imenso. Ia ser 10 vezes maior que o exército brasileiro na época. Ia ser uma ameaça para o Brasil. A defesa comum do hemisfério era um outro aspecto que ele queria. A adoção dos princípios do arbitramento na solução de desacordos interamericanos, ou seja, se houvesse uma disputa de fronteiras, ia levar para esse Conselho Pan-Americano para ser julgado. E, por último, o compromisso de preservar a paz continental e a abolição da escravidão. Galera, quando ele levou esse documento para o Congresso do Panamá, o pessoal ficou sabendo desse documento e a maioria sequer mandou emissários. Por quê? A elite crioula não concordava com isso. Mandar o exército da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e da Colômbia e ficar sob o domínio de uma confederação pan-americana liderada por Simão Bolívar. Galera, isso fazia sentido? Na cabeça de Simão Bolívar, sim, que era uma forma de enfrentar as grandes potências regionais, Estados Unidos, Brasil, enfrentar as potências europeias. Mas na cabeça dos crioulos, isso simbolizava o quê? Que, na verdade, era uma ameaça ao poder das elites locais, que Simão Bolívar tinha pretensões imperialistas. Olha só, é uma visão totalmente diferente, ok? Professor, o Matheus fez um comentário, tinha tantas formas de dar errado? Tinha. Uma pessoa só governando poderia dar um golpe. Eles lutaram para se libertar do pacto colonial da monarquia e eles vão passar o poder para uma pessoa que vai liderar a confederação? Você, Matheus, se você fosse da elite crioula, você ia concordar com isso? Você ia submeter o seu poder? Você lutou pela liberdade? Você agora está livre, você pode fazer comércio com quem você quiser, você pode vender para quem quiser, você pode se auto-administrar. E agora eu vou entrar numa confederação? O que a elite crioula fez? Pesou isso tudo e falou, quer saber? Eu não vou apoiar Simão Bolívar. Ele vai morrer pobre não, ele vai morrer esquecido, ele vai ser praticamente abandonado, vão esquecer que ele era o libertador da América e vão ignorar ele depois do processo de independência. Essa é a verdade, ignorar, vai ser forever alone, ok? Provavelmente a guerra ia continuar. Essa que é a verdade. Ok? Letra C. Eu botei a C do outro lado. Letra C. Quem pode ler essa C pra gente? Se o Caio quiser continuar, pode. Eu respondo, não tem problema não. Vai achando. É só enrolar a língua para falar inglês. Então vai lá. Ana Júlia Pinheiro Colodete, você pode ler pra gente? A letra C. Saltou agora da cama que estava deitado, não estava nem com a apostila na mão. Aí, começou a bobeira. Vamos pegar alguém do B, então. Não, vou tentar outra pessoa. Depois ficam falando que eu tenho preferido. Ninguém quer participar. Larissa. Larissa Catabriga. Lê pra gente a letra C, fazendo um favor. Vamos ver se Larissa vai querer. Pulou agora da cama também, não estava nem com a caderno de atividade na mão. Larissa, ela não deve estar nem na frente do computador. Então tá bom, Davi, lê lá pra gente. Letra C. Essa proposta não se efetivou. O que você colocou nessa, Davi? Eu coloquei quase a mesma coisa que eu estou falando. Então, que as elites, fala pra gente. Oi? Repete pra mim, falhou. Tá. Então vamos lá. Por que a proposta... Quem foi os grandes inimigos de Simão Bolívar? A própria elite que lutou com ele. A elite crioula.
A elite criolha não concordava com essa proposta de formação de uma grande confederação, doação de exército, abolição da escravatura. Olha só, abolição da escravatura, não queria acabar com a exploração dos povos indígenas. E, na verdade, eles não queriam se unir sobre uma única bandeira. Na verdade, eles queriam manter os seus próprios privilégios. Tem que colocar isso, oitavo ano, por favor. Eles queriam manter os seus próprios privilégios. Se eles se unissem sobre uma bandeira de uma única confederação, o poder deles estaria ameaçado. Eles estariam ali, muitas vezes, colocando os seus exércitos a favor, de repente, de um líder que poderia tentar dar um golpe e voltar ao absolutismo. Então, eles pesaram tudo e eles não queriam abrir mão da sua autonomia administrativa e da sua autonomia comercial. O que é autonomia comercial, professor? O fim do pacto colonial e poder comercializar com qualquer país. Ou seja, a própria elite criolha que ajudou Simão Bolívar, que deu o apelido a ele de libertador da América, virou as costas para ele quando ele tentou unir todos os países. Essa que é a verdade. São tudo traíra, ok? Tudo traíra. Não, tá certo, o Davi. Eu escutei. Vamos lá. O Simão Bolívar concederia privilégios às elites? Se ele tivesse formado a confederação, Caio, provavelmente sim. Só que ia ter uma grande questão, porque a palavra final ia ser aquele cara que ia ser eleito para ser o presidente da confederação. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que o pessoal não concordava? Os crioulos? A abolição da escravatura. Professor, mas os escravos eram pouquinhos, a maioria era indígena, que era trabalho forçado com a mira e comenda. Correto. Mas os crioulos não queriam mudar a sociedade. Então, qual era o medo deles? Que Simão Bolívar promovesse ou forçasse os países com o seu exército, que ia estar sob o seu domínio, 60 mil homens ia receber de cada país, forçar a mudança que eles não queriam fazer. Então, mesmo se ele desse privilégios, ia ter alguém mandando lá em cima, Caio. Ia ser o quem? O presidente da confederação. Ok? Poderia forçar eles a fazer reformas, utilizando a força. Ok? Letra D, pode ler, Davi? Vamos lá. Lê pra gente a letra D. Ah, tá. Você tá com problema no microfone. Matheus, lê a letra D pra gente, então, fazendo favor. Leio sim. Letra D. Em sua carta, Simão Bolívar ressalta a importância da unidade dos povos latino-americanos. Essa proposta leva em consideração a diversidade das populações indígenas e afrodescendentes. Professor, eu tenho uma pergunta sobre essa questão. Primeiro responde. O que você colocou? Bom, eu coloquei que não. Pois ambos, as populações não eram consideradas, não eram reconhecidas como cidadãos, não eram consideradas como alguém, como eu e você. Não tinham os mesmos direitos, não tinham os mesmos privilégios, então eu acho que não estava se referindo. Matheus, matou a charada. Não precisava nem colocar não, mas explicasse direto. Correto. Não, eles não eram considerados cidadãos. Após o processo de independência, os crioulos não queriam fazer reforma agrária, dar direitos à população mais pobre, os escravos, indígenas e mestiços. Eles lutaram na guerra, mas eles foram excluídos da participação política. Essa galera foi deixada de lado, não houve transformação social, não houve reforma na sociedade. Na verdade, o pirâmide social só modificou no topo, saiu os chapetones e entrou os crioulos. Quem era indígena, mestiço, escravizados, não teve mudança nenhuma. O indígena continuou a ser explorado com a mita e comenda. O mestiço continuou fazendo trabalhos livres, pobres e miseráveis, não enriqueceram. E os escravizados continuaram cativos, os negros continuaram cativos. Por que isso, professor? Porque a elite queria continuar no poder e repetir o modelo que estava aqui na época da colônia. Coloca isso. A elite criolha queria repetir o modelo da colônia. Eles só queriam romper o pacto colonial, se auto-administrar e poder comercializar com qualquer país, enriquecer sem pagar nada à metrópole. Essa que é a verdade. Para o povo, não mudou absolutamente nada. Ok? Não mudou nada.
Então, ele não foi considerado a diversidade dos povos aqui na hora de Simão Bolívar fazer a carta dele. Na carta dele é direcionada aos crioulos. Vou repetir. A confederação era direcionada aos crioulos. Em nenhum momento ele fala em povo, em mestiço, indígenas escravizados. Ele queria unir os crioulos, ok? Isso que foi a grande desconfiança também. Fala, Matheus, dúvidas? Eu tenho uma pergunta, é porque as mulheres naquela época não podiam votar, certo? Correto. E por elas não poderem votar, por elas não terem uma iniciativa como os homens, elas poderiam ser comparadas aos indígenas e aos escravizados? Poderia, mas só que você tem que fazer uma distinção. Mulher da elite não é igual mulher pobre, ok? Claro, mulher da elite tem muito mais voz do que uma mulher que é pobre. Elas lutaram na independência, não falamos na aula passada? Mulheres não lutaram? Sim. Depois, o que fizeram com elas? Volta para casa, cuidar dos filhos, da família, para cuidar da religião, e tá ótimo, que é isso que é seu papel. Mas tinha distinção, uma mulher pobre com uma mulher que era ali crioulo. Tranquilo? Não pode esquecer isso, hein? Maria. Tá me ouvindo? Tá, é para ler as alternativas ou só para falar qual eu marquei? Pode falar as alternativas. Pode ler o enunciado e depois fala qual que você marcou. Tá. No início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e a construção de estados independentes deram um tom da movimentação política na América Latina. A esse respeito, é correto afirmar. Qual que você marquei ou para ler? Lê qual que você marcou. Letra E. Aproveitando o contexto das guerras napoleônicas, a elite crioula rebelou-se contra a metrópole, procurando, no entanto, preservar as bases de seus privilégios sociais. Corretíssimo, Maria. Letra E. É a continuação da letra D de cima. Traduzindo, após a independência não houve transformação social e os crioulos queriam manter seus privilégios, excluindo a população ali do processo pós-independência. E isso vai contribuir para a miséria e a pobreza que vai se formar na América Latina. Isso vai acontecer no Brasil também. Por favor, hein? Maria, já que você está embalada, lê o número 6 para a gente, fazendo um favor. Tá, vou ler o texto, então. Leia o trecho de texto a seguir. O Haiti está sempre presente quando avaliamos a história caribenha nos últimos 2 séculos. O maior produtor de açúcar do mundo no final do século XVIII e o segundo país das Américas a conquistar a independência, através de uma revolução popular de negros escravos libertos, teve uma enorme influência em todo o Caribe, como também nas outras sociedades escravagistas americanas. Isso aí é sobre a independência da América Espanhola, o Haiti, que era francesa. Estava na América Central, nas Ilhas do Caribe, só que era a França, não era a Espanha. Letra A. Por que a emancipação política do Haiti se destaca na história americana? Porque ela foi uma revolução feita por negros, ex-escravos e escravos, que massacrou uma elite branca francesa, que maltratava eles no Haiti. Ou seja, foi uma revolução popular, coloca isso, foi uma revolução popular, feita por escravos e escravos contra os castigos, contra a escravidão, e conseguiram sim se libertar, lutando pela independência após o início da Revolução Francesa. Ok? Tranquilo? Fechou? Escrever aqui. Sim, mas, Caio, eles não viraram país pobre por culpa deles. Lembra da indenização que a França cobrou? Eles só terminaram de pagar em 1947. Era um absurdo, eles ficaram isolados. Portugal, Espanha e França isolaram o Haiti, para não servir de exemplo, que é a letra B. Letra B. Explique que influência o processo revolucionário do Haiti teve sobre as sociedades escravagistas americanas. Galera, a revolução do Haiti, ali havia o medo das elites crioulas que a revolução do Haiti servisse de exemplo para outros países na América Latina. É o famoso haitianismo, ou então a onda negra. Depois da Revolução do Haiti, a repressão aos negros na América toda, os escravizados, aumentou muito. A vida dos escravizados piorou, porque qualquer coisa era castigo físico. Havia-se o medo que os escravos tomassem conhecimento da Revolução do Haiti e promovessem revoltas similares em toda a América. Por quê? Havia mais escravos do que homem branco, tipo no Brasil. Chegou uma época que era uma pessoa branca, ou livre, melhor, uma pessoa livre, para 4 escravos. Imagina se eles tivessem feito também a Revolução aqui no Brasil. Tinha massacrado a elite.
Então havia um medo que essa onda negra, o haitianismo, servisse de exemplo para outros países. E a repressão vai aumentar sobre os escravos, a violência vai aumentar sobre os escravos, para que isso não acontecesse. O Haiti vai ser isolado pela França, vai ser isolado por outras potências católicas, tipo Portugal e Espanha. Eles vão ter que pagar uma indenização pesadíssima para se tornar independente e só vão terminar de pagar em 1941, com o banco francês fornecendo empréstimo. É aí que vai começar a pobreza e a miséria no Haiti, ok? Poxa, não vai dar para passar os vídeos. Vamos fazer o seguinte. Dúvidas? 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 Não? Olha só. Tinha 2 vídeos que eu queria passar para vocês. Um sobre a Guerra da Cisplatina, que é pequenininho, um comentário. E o outro era para passar sobre a questão entre Simão Bolívar e também o Brasil. Como não vai dar todo tempo para mostrar os dois, eu vou tentar passar os links, ok? Fechou? Eu vou entrar aqui. Só um instantinho. Eu vou entrar no YouTube aqui para procurar eles, o nome deles. Se minha internet ajudar, eu consigo. Para entrar tá difícil. Professor, Ó. Esse é do Simão Bolívar. Esse é do Simão Bolívar. Ó, Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina tá aí. Entra no link aqui, a segunda. É mais legal, que é comentário só. E a primeira é de um professor explicando a relação entre Simão Bolívar e o Brasil. Só para comentar, Simão Bolívar chegou a tentar, chegou a imaginar uma invasão ao Brasil para dividir o Brasil, para impedir que a gente fosse uma ameaça para ele. E a Cisplatina foi uma guerra que o Brasil perdeu e se endividou e vai levar ao fim do primeiro reinado. O Brasil vai perder porque não conseguiu manter a guerra, porque faltou o quê? Recurso. Olhem essas 2 guerras porque o pessoal acha que o Brasil é bonzinho e a gente não é. Galera, bom recesso. Espero que tenham gostado da aula. Depois do recesso a gente volta com a independência do Brasil. Hein? A gente fala do final do Brasil Colônia e independência do Brasil. Copia os links aí, entra lá no YouTube que vocês conseguem ver. Tranquilo? Tchau, tchau, pessoal. Saudades antes que caia. Tchau, tchau.